A aula. Outra curiosidade. Sabem o que significa aula? Lecture é a leitura. Mas aula, alguém pode aventurar-se? A aula não é atividade. Não é atividade, é um lugar. Igualmente como a palestra. Também palestra não é atividade, no seu original, é um local. Não digo mais, fiquem curiosos, fiquem a procurar. Se alguém no fim da aula chegar com estas revelações, o que é que significa aula, o que é que significa palestra, depois falamos. Está bem? Bem-vindos, agora temos 20 alunos e parece-me muito próximo ao número que tenho inscritos e parece-me muito realístico de acordo com aquilo que costumamos ter nas aulas. Estão todos, e agora mais um. Podemos começar? Penso que sim. Ok, muito bem. Ora bem, para hoje o que vamos fazer é, vamos ver conceitos muito importantes, conceitos principais para a gestão de projetos em engenharia. Ok, e suponho que os mais importantes podiam ser aqueles indicados no nome da unidade curricular. Ou seja, gestão, projetos e engenharia. Pelo menos temos que esclarecer isto antes de proceder ao resto da unidade curricular. Para já, vamos fazer estes 3 conceitos. Aliás, 3 conceitos, o que estamos a ver realmente são os apontadores. Apontadores ou termos ou palavras. Por exemplo, a palavra engenharia aponta para um conceito. Vamos ver o conceito que aponta. E quando aponta, podemos acertar para a esquerda ou à direita, podemos não acertar muito bem. Igual para gestão e igual para projetos. Temos os apontadores, os termos. Então, estes termos apontam para os tais conceitos. E nós o que precisamos realmente são os conceitos. Estão a compreender a lógica disto? Sim. Eu estou a apresentar aqui 2 entidades. Uma é a palavra, ou termo, ou apontador, e ao outro lado é aquela coisa abstrata, o conceito, que precisamos de familiarizar, que pelo menos identificar e familiarizar. Portanto, podemos começar porque gostariam dos 3 termos, ou os conceitos equivalentes, qual o mais? Tem alguma preferência? Não. Não preferência. Ok. O que fizemos ontem com outra turma parece que foi assim do mais largo e depois mais específico, ainda mais específico. Fomos por engenharia, projetos e gestão. Podíamos tentar o mesmo. Por exemplo, começar por aquilo que podemos estar a tentar alvejar pelo termo engenharia. O que é engenharia para vós? Já estão no 3º ano, tem engenharia informática, uma especialidade de engenharia, mas até agora o que é que têm apurado? O que é engenharia para vós? É aplicar, sei lá, conceito de conhecimentos técnicos. Ok? Aplicar parece-me certo, ou seja, a engenharia tem o aspecto de aplicação, não é o único aspecto que tem, não é? Mas tem uma aplicabilidade, sim senhor, parece-me que está certo. E depois, técnicos, a palavra técnicos ou técnica também parece-me que está no domínio da engenharia. E o João também, quem falou antes, desculpa, não me lembro quem falou? Quem falou mesmo agora? Eu penso que ninguém, mas tem um Não, colega. não, mas quem falou, quem sugeriu que engenharia é resolver, como é? Fui eu que disse que era aplicar. Aplicações, o Bruno, pois. E o João está a dizer a resolver problemas. Sim, senhor, também parece-me bem.
A engenharia tem no seu coração, se quiserem, a resolver problemas. Mas atenção, juntamos estas pinceladas todas. Ou seja, onde diz resolver problemas, temos que distanciar daquilo o que chamamos a parte científica, ou seja, a parte do conhecimento, que também envolve resolver problemas. Mas se utilizamos a palavra, o conceito de aplicação, que o Bruno disse, então temos resolver problemas aplicados ou com aplicações, ok? Aplicando o nosso conhecimento na prática. Portanto, pouco a pouco estamos o caráter de engenharia tem uma certa parte técnica, ou aspecto técnico, ou tecnológico, se quiserem, mas não é muito longe. Técnica, tecnologia, não é muito longe. A palavra, aliás, a ideia central é comum. Então, temos que resolver problemas, temos que ser práticos, aplicados, e temos que ter técnica. Ok, acho que muito bem. Mais algo que acham que podia ser característica de engenharia? Vou trazer contribuições de ontem, dos vossos colegas, que um ou dois colegas estavam a dizer que engenharia tem a ver com preparação, planeamento. O que é que acham? Ou seja, acham que isto é característica da engenharia? Que temos que reconhecer? Preparação, planeamento? Sim. 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 Ok. Ok, muito bem. Vamos ver agora o sentido desta contribuição do planeamento. Alguém podia colocar esta ideia de preparação na resolução dos problemas? Sim. Se calhar já respondi, não é? Ou seja, esta resolução dos problemas é feita através de certo protocolo de preparação. Ou seja, não resolvemos de imediato, de maneira instintiva ou brutal, ou mesmo de força. Resolvemos preparando e planeando para aquilo que vai ser uma solução eficaz, uma solução bem estudada, ok? E que, pronto, vamos dar o nosso melhor naquilo que estamos a fazer e resolver o problema da melhor maneira para aquilo que é a situação e o contexto desta situação. Portanto, neste sentido, temos uma obrigação, ok, temos que... Vamos com isto para já. Portanto, a engenharia tem características de resolver problemas práticos, aplicados, com devida preparação, utilizando o conhecimento que está disponível para nós. Este conhecimento pode ser teórico, pode ser técnico, prático. Okay? Por exemplo, podemos conhecer que soluções temos disponíveis ou como é que se pratica até agora e depois fazer copy-paste. Estou a brincar, não é copy-paste, mas é o contrário, é resolver de maneira original e apropriada para o caso que estamos a trabalhar. Mas a minha piada do copy-paste é que muitas vezes é um caminho mais curto fazer pesquisa. Como é que se faz nestes casos? Vamos ver, hoje em dia que temos muita informação disponível, em publicações, por exemplo, como é que se faz nestes casos? Fazemos uma pesquisa e estamos a ver como é que se faz isto assim, assim, copiamos um destes e aplicamos o nosso. Mal feito. Mal feito e mal pensado. O que temos a disponibilidade de casos de estudo não significa que estamos a
pronto, pegar no modelo que fizeram naquele caso e aplicar no nosso caso. Tem que ser algo mais original, em princípio. Né? Até porque podemos estar a infringir copyrights ou podemos estar a fazer soluções não adequadas para o contexto. Okay? Praticamente temos que fazer uma solução do problema de maneira original e adequada para o caso. Pronto. Só queria chamar esta atenção que o copy-paste muitas vezes sai mal. E pronto, não está a ser esperado. Aliás, o engenheiro não vai estudar e formar-se para depois fazer o copy-paste, não é? É vergonha. Vergonha e desgraça, pronto. Ok, originais, então, para acrescentar. Ok, então, nesta engenharia, na prática da engenharia, resolvemos problemas, muito bem. E cada missão que nós temos, cada problema que temos para resolver, normalmente agrupamos e rotulamos como um a fazer ou um projeto que nós temos a fazer. O projeto, então, no caso da engenharia, é um trabalho, uma missão que nós temos para cumprir e precisa de algum trabalho original para resolver problemas, um ou mais problemas definidos e para ter resultados aplicados e concretos no fim desta operação. Então, o projeto, para nós, é uma operação. Gostaria de receber outras alternativas. O que é projeto para vós? Ou que outros termos iam utilizar ou utilizam para chegar àquele conceito? O que é um projeto para vós? Aliás, pegamos no termo que estamos a tentar a desenvolver o conceito do projeto, que é uma operação, algo para fazer, operar, né? Trabalhar. Alguém teria outra característica do projeto? É algo que tem que ter alguns passos antes para poder ser bem executado. Pois, fala a palavra, sabe? Gonçalo, não ouvi a palavra. Tem que ter alguns, o quê? Tem que ter passos antes, tem que ter um planeamento para... Passos, pois. Pode ter antes ou pode ser dentro. Ok, aliás, podemos estender aquela manta que chamamos projeto para incluir os tais estudos e preparação que nós fazemos. Portanto, isto é possível. É possível estender a manta do projeto ou o âmbito, o leque do projeto para incluir também estas preparações. Portanto, não fica fora. Pode ficar muito bem arrumadinho num pacote. Como chamamos projeto, inclui também aquelas preparações. E alguém estava a falar, peço desculpa que interrompi. Outra pessoa que estava a falar. Fui eu só estava a complementar algo que o Gonçalo estava a dizer. Foi o Gonçalo, acho eu. Então, o que é que era, Diana? Era o planeamento que ele não estava... Pois, o planeamento, ok. Em princípio, antes de declarar que temos um projeto, não íamos fazer, não vale a pena, não faz muito sentido, fazer qualquer preparação antes de declarar que temos um projeto, ou definir que temos um projeto. Então, acho que para mim faz mais sentido, pode fazer para vós, não sei. Para mim faz mais sentido, só se faz preparação depois de declarar que temos um projeto. Aliás, todas as outras preparações, antes de ter projeto, podemos chamar estudos, desenvolvimento, evolução pessoal, investimento, ou como quiserem. Mas a preparação para o tal projeto só vale a pena investir naquela direção específica, depois de haver projeto. Antes, não conta para o projeto, pode contar para a nossa educação, para a nossa formação, pode, mas não é para o tal projeto, porque ainda não existe projeto. Não é? Então, é uma questão de pensar ou de atitude, talvez. Não se faz nada,
não entramos em projeto antes de declarar que há projeto. O projeto, podem ver isto como uma operação, ou se quiserem de outra maneira, uma sequência de tarefas, um conjunto de tarefas. Não quero, nesta unidade, aliás, em gestão ágil, não quero dar sequência. Quero dar a palavra conjunto. Um conjunto de tarefas que temos para executar para chegar a certos resultados. Pronto, este conjunto de tarefas e os resultados de acordo podemos considerar como o projeto. Agora, entrando na versão original, no significado original da palavra projeto, talvez não vou dizer agora o que era o significado original de projeto, para não confundir. Portanto, ficamos com esta ideia de conjunto de tarefas para chegar a uns resultados, e este conjunto de tarefas com os resultados equivalentes chamamos o tal projeto. E o projeto tem início e tem fim, e toda a gente deve saber isto. Normalmente os projetos de engenharia têm o início e têm fim bastante curtos, mas em outros contextos podemos ter projetos muito mais longos. Por exemplo, no projeto de engenharia informática, com duração de 6 meses, parece razoável. Um projeto de um partido político que está no governo normalmente tem 4 anos. Aliás, o projeto governação, ok? Ou o projeto preparação para as próximas eleições, também tem normalmente 3,5 a 4 anos. Pronto, vários projetos podem ter durações muito variadas em outros contextos, em vários contextos. E podemos ter o projeto de engenharia informática curto, ou outro mais longo. Por exemplo, podemos ter um software para um cliente comercial, 6 meses já temos o produto, e podemos ter outro que pode ser um software para a rede, ou novas, para computadores quânticos, e podemos gastar 3, 4 anos numa coisa destas, enquanto a tecnologia de hardware também está a desenvolver. Portanto, há variação na duração dos projetos. Também há variação no número de pessoas na equipe, e há variação de número de equipes que podem envolver-se no projeto. Pode haver que o projeto pode não ter uma equipe só, pode ter várias equipes de especialistas e colaboram todos. Portanto, a complexidade dos projetos também pode aumentar. O que nós vamos fazer é bastante simples. Temos uma equipe, cada 3 a 5 pessoas fazem uma equipe, e para nós isto seria uma equipe bastante pequena. Okay? Também é possível fazer um projeto uma pessoa, mas não é o nosso caso aqui. Então, o projeto é coisas a fazer, que damos uma certa organização, sabendo que há um início ao fim, e há aquilo que é pretendido chegar a ter. Portanto, o nosso objetivo do projeto está bem definido. No caso do projeto que vocês vão fazer, é um software para um cliente que tem necessidades definidas, e estão a desenvolver o tal software durante o tempo que concordam com o cliente. Cada grupo vai dar os seus tempos, mas, claro, tudo tem que caber dentro do semestre, e não tem que entregar o software. Portanto, podem fazer 3 meses ou 4, qual a duração do semestre, podem fazer 3, 4 meses de trabalho, e no fim, pronto, registar e reportar sobre aquilo que fizeram. Não tem que terminar o software, como tínhamos dito na primeira aula. Okay? O importante para nós é saber como gerir este trabalho, e a vossa experiência, a vossa vivência com isto vai ser registada nos tais relatórios que temos associados. Portanto,
O projeto é um trabalho definido que tem várias tarefas e um número de pessoas para coordenar isto tudo e chegar ao resultado pretendido. Simples? O que estamos a dizer aqui são características do projeto que são importantes. Trabalhar, o resultado final, início e fim. E orçamento. Depois, escolha de técnicas. Como estávamos a dizer no início, a engenharia usa técnicas. A escolha de técnicas, isto pode ser definido dentro do trabalho ou, em certos casos, consigo imaginar que o cliente pode querer uma certa tecnologia disponível para o seu software e pode requisitar esta tecnologia a ser utilizada no projeto para fazer o tal produto que pretende. Portanto, a tecnologia pode ser cargo ou de escolha da equipe ou pode ser requisitada pelo cliente. Okay? E pode haver projetos sem cliente. Conseguem imaginar como é? O vosso caso é com cliente. O cliente faz parte da equipe e acompanha sempre. Mas pode haver projetos de engenharia sem cliente. Alguém pode imaginar um destes? Faz sentido fazer um projeto sem cliente? Um projeto de investigação? Sim, pode ser. Mas, sim, perfeitamente. Mas, no sentido de engenharia, eu gostaria de saber. Ok? Até pode ser investigação na engenharia, também pode ser. Mas, pronto, a engenharia aplicada, como toda a engenharia, aliás, a maioria da engenharia, pode não ter um cliente para dizer eu quero isto, quero aquilo. Claro que pode. Desenvolvendo, imaginemos, ontem, acho que foi ontem, foi revelada uma peça de tecnologia. Viram ontem pelas 6 horas da tarde? Não. Não? Não. Era o novo iPhone. Foi revelado ontem e é um produto, aliás, é o produto de um projeto de uma certa companhia que este produto é o telefone, o novo telefone deles, mas não tem cliente. Aliás, ninguém dos clientes foi dizer eu quero isto, preciso daquilo e gostaria do outro. Não há cliente para mandar. No entanto, quando eles vão vender, estão à espera que haja clientes. Ou seja, não sabem se vai haver. Provavelmente vai haver, porque as pessoas costumam partir os telemóveis e depois compram os outros. Mas fizeram o projeto, o tal telemóvel chegou naquelas especificações, mas não houve cliente a dizer quero isto, quero aquilo, quero o outro. Portanto, há outro tipo, este é outro tipo de projeto de engenharia, que pode não haver cliente definido e conhecido, mas podemos aventurar nós, como projetistas, mas precisamos de financiadores para isto. Em princípio, alguém vai pôr o dinheiro à frente para produzir o produto, aliás, desenhar, executar e depois produzir, precisa de um investimento. E logo a seguir, quando chegar aquilo prontinho, depois vende-se e recupera-se o dinheiro. Em princípio, faz mais do que gastou no investimento. Portanto, temos assim duas vertentes de projetos, um com um cliente definido, que é o caso que vocês vão pretender ter, e o outro caso que temos projetos de engenharia e não há cliente definido, mas constrói-se um produto e depois lança-se ao mercado e pronto, espera-se as vendas. Tá bem? São dois tipos de projeto e cada um destes tem características diferentes. Atenção que aquilo que estamos a dizer quando não há cliente definido, mas há clientes potenciais. Muitos engenheiros que gostariam de conduzir um projeto sem cliente definido, do segundo tipo,
podiam fazer aquilo que chamamos de estudo do mercado, para saber o que é que o público gostaria de ter, o que é que o público tem preferências, o que não gosta, etc. E depois vai tomar isto em conta para fazer o tal, desenhar o seu produto de engenharia. E acontece. Como há 20 minutos mencionei de brincadeira o copy-paste. E agora vou mencionar de brincadeira outra vez, mas isto com um exemplo concreto, que seguindo minuciosamente todas as recomendações do público, e estou a fazer questão de todas, isto pode chegar a fazer um produto de engenharia um bocadinho menos apetitoso ou menos engraçado. Um destes exemplos, que é super famoso na engenharia, neste caso não é engenharia de telemóveis, mas é de automóveis, foi a companhia de Ford, do Henry Ford, e depois passou para o resto da família. Esta companhia a companhia fez um carro dos anos 50, o automóvel que deu o filho do Henry Ford. O filho ou o neto, não sei, acho que foi o filho. Edison. Então, o que fizeram? Tomaram muita atenção ao mercado, aos clientes potenciais. E os clientes estavam a dizer, quero isto, quero aquilo, quero a grelha assim, quero as rodas assim, quero o telhado assim, pronto. E fizeram o carro assim, respeitando todos os clientes. E aquilo ficou tão estranho, tão esquisito, tão feio, tão, não sei como dizer a palavra, mas sui generis, pronto. Que o carro falhou praticamente no mercado. E ainda pior é que tinha o nome de uma pessoa da família. Portanto, quando se ouve os clientes, não há cliente definido, mas há clientes potenciais, não se pode agradar todos. Arrisca-se fazer uma brincadeira de mau gosto, acreditando em todos os clientes, porque há coisas contraditórias ou que não ligam bem. Ok? Isto é um insight, o extra, porque quando estamos a falar de clientes e preferências de clientes e estamos a tentar agradar toda a gente, normalmente não sai assim muito bem. O projeto tem que ter o seu cunho e o gestor tem esta responsabilidade de conduzir aquilo de maneira mais apropriada, com certa graça, com o caráter e para ter sucesso. Se tiver cliente, tem que satisfazer o cliente. Falamos com o cliente, sabemos se satisfaz ou não. Se não tiver cliente, bom, sempre arriscamos mais, mas não se pode satisfazer todos. Ok? Dúvidas ou pensamentos? Até agora. Nenhum. Está bem? Pronto. A introdução. Muito bem. E falando de engenharia, de projetos, e agora vamos um bocadinho mais específico na gestão. Alguma ideia do que quais são as características daquilo que gostaríamos aqui como gestão? Ou que chamamos gestão? O que será que é isto que chamamos gestão? Relacionada com projetos e especificamente de engenharia. O que é para vós? O que é gestão? Gerir um projeto. Acho que é, por exemplo, nós quando temos um projeto, temos que saber gerir os recursos, ou às vezes, seja as pessoas, os recursos que temos, etc. Ok. Ok, Walter, obrigado. Podemos tomar em conta, eu estou a tentar evitar a palavra gerir, porque foi a palavra que temos que explicar, não é? Mas temos que tomar em conta ou lidar com os tais recursos que temos disponíveis, incluindo dinheiros, pessoas, materiais, tempo, certo?
Tudo isto costumamos chamar recursos. Pronto, então, gerir significa lidar, significa como fazer com estes recursos, não é? Como conduzir o projeto. Como utilizar os recursos, se quiserem. Como aplicar os recursos para chegar a ter as ações necessárias para chegar ao produto. Ok? Depois, quer dizer, nesta gestão temos alguns estilos de gestão, temos algumas maneiras, temos atitudes. A gestão é uma arte. A gestão é, bom, alguém diga que é uma ciência, ou seja, a gestão, há grandes campos de divisões de opiniões aqui. Mas, ok, vamos ver o que é gestão. A gestão simplesmente pode ser a maneira que conduzimos algo, pode ser uma organização, ou pode ser um projeto, ou pode ser a nossa vida também, que é um grande projeto de uma desorganização. Ok, pode ser, no nosso caso, seria o projeto, mas também a gestão pode aplicar-se a organizações que têm vários projetos. Para nós é mais simples, vamos ver gestão de projetos e ainda mais simples de engenharia. Portanto, como conduzir o projeto, como fazer andar, controlar, se quiserem, o projeto em termos daquilo que chamamos de recursos que o projeto está atribuído. Por exemplo, tem o orçamento, ou o dinheiro disponível, o investimento, se quiserem, tem pessoas, tem o tempo, tarefas, coisas que temos para fazer, e podemos não saber ainda, e temos requisitos, temos aqueles objetivos que nos colocamos, ou requisitos, vou dizer para já requisitos, que nós gostaríamos, ou nós da parte da equipe, ou o cliente, gostariam ou precisavam mesmo de ter. Ok. Então, esta condução do projeto tem vários estilos. Vamos ver alguns. Podíamos dizer a condução do projeto, primeira condução, espertinho. Pronto, estou a fazer este projeto, estou a gerir este projeto para chegar a ter este produto. Mas eu sei como fazer outsourcing e posso ter o produto sem ter projeto, sem fazer o projeto pessoalmente, ou seja, com a nossa equipe. Ou seja, eu sei onde buscar aquilo, pode ser em caso de engenharia de software, por exemplo, pode ser uma biblioteca free, livre, pode ser que alguém tenha um software base já publicada e é só buscar a base e depois dar o nosso cunho e já está. Por exemplo, ontem estava a ver um software em particular e era um software que fazia, aliás, ontem é um e depois anteontem outro. Vou dizer o de ontem. Este projeto, este software era um processamento de PDFs e o output utilizava uma livraria grátis, ou seja, metade do projeto foi feito e metade foi encontrado. Não fizeram todo o projeto porque já que existia a segunda parte livre e simplesmente ir buscar, só fizeram metade do software, praticamente. O resto foi ir buscar. E no software que eu vi anteontem, era um software de OCR, Optical Character Recognition, e era praticamente era uma interface em cima de uma livraria dos anos 90 ou por ali, 20 tal anos atrás, igualmente gratuita, que, bom, tinha certas características, fizeram a adaptação praticamente do front-end e lá está o software. Portanto, estes são atalhos. Praticamente é pôr o desenho e a nossa assinatura
claro, quando a livraria tem requisitos, ou até podemos comprar os copyrights, ou podemos, se for livre, é simplesmente ir fazer, aplicar, e já está. Portanto, o projeto de software reduz-se bastante quando, às vezes, temos todo o projeto, lá está, existe, e só fazer uma adaptação e uma apresentação. Estes são praticamente atalhos, não é mesmo desbravar o projeto. Isto é um tipo de gestão. Primeiro, vamos ver o que há. Se está livre, usa-se. Se não estiver livre, compra-se os direitos, usa-se na mesma. E já está o projeto feito. Mas estes projetos não são feitos à medida, são praticamente off-the-shelf, é um bocadinho de solução espertinho, rápida. Até podemos não dizer ao cliente que é rápida, podemos dizer estamos a trabalhar nisto, muito, muito mal, muito difícil, e no fim, pronto, enganar o cliente não vale a pena. Mas vamos, segundo o estilo do projeto, engenharia clássica, tudo honesto, engenharia clássica, engenharias hardware, praticamente, ok? Civil, eletrotécnica, computadores, pronto, aquelas que têm hardware. Aqueles projetos com hardware não têm muita margem de manobra, especialmente quando temos que nos comprometer com o material que temos que comprar para depois aplicar. Pronto, quando temos hardware para aplicar, depois da aquisição daquele hardware, seriam power supplies, ventoinhas, tijolos, caixas, tudo o que é hardware. Depois de comprar aquilo, não podemos dizer que não vamos utilizar, porque já gastamos, já comprometemos os nossos recursos. Portanto, aqueles projetos de hardware têm certos compromissos que, a partir destes compromissos já cumpridos, já temos que seguir ao longo deste caminho. E então já temos que marcar compras, temos que marcar aplicação, temos que marcar coisas muito de maneira rígida e sem muita margem de manobra. E começa tudo, não é tudo sobre o dinheiro que gastamos ou que comprometemos gastar, mas praticamente temos o estilo de rigidez e o estilo de compromisso que, para seguir tudo isto, temos que ter poucas margens entre as nossas ações e os nossos resultados. Portanto, este estilo de alto compromisso com recursos físicos já cria aquele estilo mais rigidez. É um modelo clássico que nós não vamos fazer. Não é para nós. Nem vamos fazer o primeiro, do espertinho, comprar ou encontrar, nem vamos fazer o segundo, que é do estilo rígido. O que vamos fazer é um terceiro estilo, completamente diferente, que é igualmente aberto como o segundo, honesto, direitinho, vamos fazer o trabalho todo, customized, específico para o cliente, sim senhor, à medida, mas de maneira ágil, ou seja, vamos, juntamente ao cliente, fazer este produto que o cliente precisa, vamos fazer isto orgânico. Sabemos proceder, sabemos começar, mas se alguém der conta que há maneiras mais fáceis, há outra técnica por ali que se faz com menos código, ou que se faz mais rápido, ou que faz mais sentido, ou que dá melhores resultados, no caminho podemos escolher outras opções e aplicar aquelas outras opções. Ou seja, podemos reencaminhar o nosso projeto ligeiramente ou até bastante. Já que não temos grandes compromissos com materiais físicos, podemos ter aproveitar esta ligeireza, digamos, ou menos compromisso, ou compromisso não físico do nosso projeto, e na engenharia informática já podemos fazer isto. E praticamente o que chamamos a gestão ágil é mesmo ao longo deste estilo. É o estilo de não vamos nos comprometer com muita coisa à partida, mas vamos descobrindo o caminho e vamos decidindo no caminho. Portanto, fica
bastante interativo com o cliente, até o cliente pode saber algo que precisa no início, mas até pode mudar de opinião mais tarde. E se mudar muito de opinião, até pode acabar de ter completamente diferente software. Podemos ter gasto algum tempo em coisas que não vamos utilizar. O cliente sabe e o cliente assume estes riscos, mas até pode mudar, que é o mais razoável e o mais comum, pode mudar ligeiramente para ajustar as suas medidas enquanto apercebe melhor quais são as suas necessidades. Isto é verdade. Quando estamos nos projetos, tanto como clientes, como a equipe de execução, fazendo, percebemos melhor, tanto nas nossas ferramentas, como nas nossas necessidades. E se demos um bocadinho de agilidade, ainda melhor ficam todos, porque podemos adaptar aquilo que estamos a fazer. Portanto, o estilo ágil tem bastante respeito para os participantes, dá certas liberdades e não obriga desde o início a saber de tudo, definir, marcar tudo e depois seguir praticamente o comboio. Pronto, o nosso estilo que vamos aprender a fazer é com certas liberdades ou certa liberdade de ajustar ao longo do caminho. Atenção que todos temos que saber o que é que queremos, tanto como cliente como a equipe de execução. Temos que saber os nossos alvos e temos que saber também conhecer as nossas ferramentas que vamos trabalhar com elas, não é? Portanto, não vamos num projeto sem saber a linguagem que o cliente precisa ou a linguagem que todos os outros colegas sabem, mas nós não sabemos. Portanto, convém ter um certo nível de conhecimento também, ou competências, se quiserem, para participar no projeto. Ok? Dúvidas? Sobre os 3 estilos de gestão. Aliás, o primeiro nem sequer era estilo, era o atalho, que praticamente não há projeto, ou compras tudo feito. Outsourcing, que não é, no mundo verdadeiro, isto é possível, e se for bem feito é legal, mas não vamos considerar isso, tá bem? Então, entre os dois estilos, o rígido e o ágil, nós vamos para o ágil, mas também vamos conhecer um bocadinho, uma das próximas semanas, o mais rígido. Então, gestão, para nós, não implica grandes compromissos em termos contratuais. Por exemplo, o contrato, aliás, no segundo estilo de gestão, o cliente chega a fazer um contrato com a equipe que vai implementar o projeto e aquilo tem que estar bastante detalhado e todos têm que cumprir. Portanto, precisam de saber muito bem o que o cliente quer e os outros o que é que vão entregar. E se fugirem, pronto, depois, se desviar do contrato, temos normalmente chatices. Ou podemos ter uma renegociação, ou podemos ter satisfação, se cumprirem bem, ou podemos ter chatices. Mas na nossa maneira ágil, não há o tal contrato não é bem muito pormenorizado. E não tem aquele estilo de rigidez do outro estilo, ok? Portanto, aqui temos, de maneira orgânica, vamos trabalhar com o cliente todas as semanas. Todas as semanas não, aliás, vamos trabalhar todas as sessões. As sessões, que chamamos Scrum, são 15 minutos, pode ser diariamente, pode ser 2 em 2 dias, pode ser uma vez por semana. Cada equipe vai ver
a sua frequência. Mas o facto é que trabalhamos, os developers e o gestor do projeto trabalham juntamente com o cliente. E aquilo que está concordado está em termos genéricos e depois elabora-se em particular ao longo do projeto, de maneira ágil. E depois, por esta particularidade, é que temos facilidade de alterar, aliás, de ser ágeis, de alterar tudo o que é necessário alterar. O que me dizem? Alguém que gosta ou que já conhece o estilo rígido de projetos? Ou o estilo ágil? Já trabalharam como o estilo 1 ou estilo 2? Ágil, sim, já fizemos uma cena parecida em sistemas de informação. Ok, muito bem. Muito bem. O estilo rígido, pronto, não, em princípio, com uns 20 anos, podem não ter feito, aliás, nestes 2 cursos não é costume fazer. Mas, pronto, se alguém trabalhou fora da indústria, pode ter alguma experiência, por exemplo. Mesmo na investigação, que eu acho que foi o Bruno que mencionou, projetos de investigação, na investigação é um estilo misto. É um estilo que pronto, já temos alguns compromissos bastante específicos, mas também deixamos liberdade em encontrar coisas que nem fazemos ideia no início o que poderemos encontrar, como é natural na investigação, não é? A gente aventura-se lá no campo de conhecimento e nunca sabe o que é que vai encontrar, nem espera, não sabe o que é de esperar no campo de conhecimento. Então, temos certas liberdades ou agilidade nestes projetos de investigação. No entanto, há alguns orientadores ficam um bocadinho mais rígidos. Por exemplo, diz, daqui 7 meses preciso de um artigo, daqui outros 7 meses preciso de outro artigo. Se nós ainda estamos perdidos no assunto, que artigo vamos fazer em 7 meses? Bom, são questões interessantes, não é? De rigidez ou de flexibilidade, agilidade. Portanto, o nosso estilo não é exclusivo à informática, mas também aplica-se em outros campos, como, por exemplo, a investigação, mas nem por todos. Investigação verdadeira, sim, é ágil. Que outros projetos são ágeis? Desenvolvimento de um software qualquer. Isto, software, sim, mas estou a dizer, para além do software e para além da investigação que mencionamos, que outro tipo de projetos, imaginem que cabem bem no estilo ágil. Uma expedição na Antártica na viragem do século passado, por exemplo, quando a Antártica não tinha sido descoberta, há 100 anos atrás. Estilo rígido ou ágil? Rígido. É engraçado, Walter. Ok. Não porque é uma exploração. Portanto, a gente não sabe o que é que vai encontrar. Mas tem certos protocolos muito rígidos para não morrer lá no sítio. Ou seja, o projeto é engraçado porque isto é uma mistura, não é? Temos em situações extremas, condições climatéricas extremas, em particular em Antártida, temos que manter-nos a temperatura do nosso corpo em certos valores, senão acabou a brincadeira. Portanto, a rigidez não é na exploração, o que é que nós vamos explorar e encontrar lá, porque ninguém sabe o que é que há, na altura não se sabia, mas o que sabemos, aliás, alguns deles nem sabiam nem contavam, temos que saber os limites do nosso corpo e o protocolo desta manutenção é rigorosa. É rigorosa. Portanto, o tipo de roupa,
a trazer, o tipo de comidas, a quantidade de comida, etc., isto tudo tem que ser previsto com muito rigor e algumas margens também. Portanto, isto é uma mistura. Mas o que iam encontrar lá, ninguém fazia ideia. Portanto, deixamos aquilo da exploração, vamos ver o que se encontra. No entanto, sabemos que os nossos mantimentos têm duração de 15 dias. Portanto, se avançamos 3 dias para frente, temos 3 para trás, mais uma de margem, parece razoável. O resto, arrisca-se e aventura-se, não é? E nos projetos temos um certo risco também. Mas quando é exploração, uma parte da exploração, em princípio, como é natural, não sabemos o que é que lá existe. Temos que deixar certa agilidade e flexibilidade. E se for muito calculistas, muito organizados e rígidos no protocolo, por exemplo, muitos dos navegadores e outros exploradores não iam ter feito assim grandes descobertas. Porque, bom, estavam a dizer, calculamos tudo pelos recursos. Acaba a água, temos que voltar. Ou acabam os chapéus de sol, temos que voltar. Pronto. Isto, aliás, a rigidez muitas vezes mata a possibilidade de descobertas. Pelo contrário, a descoberta desregulada pode matar mesmo os exploradores. Portanto, é uma questão de balanço. No caso da informática não temos estes grandes riscos, não é? Não é questão de morte e de vida. Pode ser questão de demora, mas o cliente está connosco. O cliente está connosco e sabe se está disposto a demorar mais, se está disposto a pagar mais ou não. Portanto, aqui os nossos riscos estão um bocadinho mais controlados porque o cliente está connosco sempre. Isto é muito dá confiança. Outras ideias, pensamentos, o que me dizem mais? Não sei, um projeto de arquitetura? Arquitetura? Projetos de arquitetura? Sim. Ok. Projeto de arquitetura. Aliás, que o projeto não acaba com o desenho da arquitetura ou continua com o trabalho dos engenheiros civis e depois do construtor e depois do pintor ou aliás, os especialistas do empreiteiro que fazem lá os acabamentos ou da jardinagem. Portanto, em vez de dizer o projeto de arquitetura, podíamos dizer o projeto de um edifício ou uma urbanização que tem vários especialistas. Okay? O que eu acabei de fazer é um zoom out. Ou seja, o projeto não é só de arquitetura. Para o arquiteto, sim, acaba ali. Aliás, nem acaba bem. Acaba quando o edifício ou a urbanização acabar. Mas o projeto não é de arquitetura só. Se estamos a filtrar pelo olho do arquiteto, estamos a esquecer que há outros a seguir. Ou seja, o projeto não é da arquitetura. O projeto é do edifício ou da urbanização. Ou de qualquer seja a aplicação. Ok, pode haver variações naquilo, mas em princípio são edifícios singulares, ou edifícios coletivos, ou conjuntos de edifícios, mais espaços comuns, espaços públicos. Portanto, o projeto não é da arquitetura só, eu diria, porque não acaba com o arquiteto. O arquiteto não vai vender isto a alguém e os outros que se safam. Não é bem assim. O projeto é do objeto que estamos a construir.
E normalmente aliás, há certa coordenação. Aliás, tem que haver coordenação. Mas em termos de arquitetura, o trabalho, aliás, aquela parte do projeto que é do arquiteto, aquilo, como é a parte criativa, tem certas partes de liberdade, de agilidade, mas se o cliente for consultado de perto, pronto, até pode ficar, pode direcionar melhor o projeto, ou pode não, não é? Se for um cliente muito conservador, então corta logo as opções todas e vai sair aquilo que o cliente tem na cabeça. Se o cliente for mais imaginativo, e acompanhar mesmo a parte criativa do projeto arquitetónico, ou da parte arquitetônica do projeto, pronto, é capaz de sair uma coisa diferente e inovadora. E no vosso cliente também, se o cliente tiver imaginação, no projeto que estão a fazer, ou que vão fazer, se o cliente tiver imaginação, então ajuda os developers a fazer um trabalho com brio, com gosto. E se não tiver, se for muito blocky, pronto, vão fazer uma coisa mais conservadora. Bom, se o objetivo da empresa, da vossa equipe de engenheiros, informáticos, se tiverem o vosso, digamos, se a vossa missão, agora e mais tarde, se for simplesmente fazer estes 500 euros deste projetinho e outros 3.000 do outro projetinho, pronto, aqui vão sobrevivendo. Mas podiam ter outras ambições, por exemplo, fazer software que tenha uma certa inovação, ou que tenha certa segurança reforçada, ou que tenha certa facilidade. Pronto. Podiam fazer estas questões e assim ganham, aliás, noutro campo, não é só na parte do cliente, ou seja, o dinheiro do projeto, mas podiam ganhar também em termos de reconhecimento da comunidade, mais clientes talvez, ou ganhar satisfação própria. Outras questões de estilo de gestão de projetos ou outras questões relacionadas. Se quiserem, pronto, não é obrigatório. Eu sei que é a primeira aula e também calculo que algumas pessoas que aparecem aqui nos ecrãs podiam não estar realmente atrás do ecrã. Também acontece. E acontece nas aulas físicas, estão lá, mas não estão lá. Portanto, tenho aqui 24 alunos. Podem não ser todos ativamente participantes neste momento, diria eu. Mas os que tiverem, digam, por favor, podíamos trocar algumas ideias de conceitos de gestão de projetos. É para começar, isto é só a introdução, a primeira abordagem, primeiros pensamentos no assunto. E vamos fazer isto até me disserem que, pronto, já estamos com a informação suficiente, ou já estamos saturados, ou agora precisamos de fazer, por exemplo, a nossa equipe, procurar fazer o grupo, procurar o que é que cada um faz dentro do grupo, etc, etc. Também podem fazer isto, se quiserem. Okay. Os projetos que vamos realizar são de que tipo? Em princípio, são de engenharia informática ou afins. Okay? Os dois cursos têm bastante terreno comum. Não é, Bruno? Eu tenho visto isto no passado, que até houve grupos no passado que eram dos dois cursos. Portanto, no caso do Bruno, que é o único aluno TIC dentro da informática, tem que ser mesmo integrado no grupo com os da informática. Mas o projeto
vocês vão decidir, o grupo vai decidir o que é que... Eles vão decidir primeiro que temos 3 tipos de participantes dentro do grupo. Um tipo é o cliente. Vocês vão dizer, do grupo de 3 ou de 5 ou de 4, vão dizer, o cliente sou eu sou o gestor, eu sou o developer, etc. Então, primeiro vão decidir quem é o cliente, quem é o gestor, o Scrum Master, e quais são os developers. Decidir isto. E depois, o cliente vai dizer, vai ter que pensar primeiro e depois dizer, eu tenho uma empresa, tenho um restaurante, por exemplo, e gostaria de utilizar meios informáticos para a melhor gestão das minhas comidas, da minha cozinha, dos vinhos, dos clientes, para saber hábitos que os clientes tenham, pronto, qualquer coisa que o restaurateur, o cliente o chefe do restaurante, ou não, o dono do restaurante podia querer fazer. Ou, se não for restaurante, pode ter uma carpintaria e quer automatizar certas partes, ou a parte da logística, ou a parte de clientes, ou fazer digamos, um software específico para os clientes. Isto é na vossa imaginação. Praticamente aquelas pessoas que vão chamar o cliente, ou o dono do projeto. Os outros têm outros papéis e vão ter que pensar nos seus papéis. Quem está encarregado com o papel de gestor, de Scrum Master, pronto, vai ter que investir mais um bocadinho, mais que os outros. Os outros também vão, supostamente, também vão também ler a bibliografia sugerida sobre gestão ágil. Mas o gestor tem que saber isto um bocadinho melhor, porque vai fazer o papel de gestor. E os developers, pronto, o que compete aos developers é saber as opções técnicas para pôr em prática aquilo que o cliente precisa. Fazer o interface, fazer a base de dados, fazer os inputs, os outputs, etc. Cada um vai saber mais um bocadinho daquilo, só um segundinho, Francisco, daquilo que o seu papel indica. E agora, Francisco diz uma dúvida: os elementos do grupo têm de ser da mesma turma. Não tem que ser, mas convém muito. Ou seja, se daqui um pouco damos tempo para vocês trabalharem, quer dizer, hoje, da maneira que estamos a fazer isto, no momento que estão a comunicar com os colegas da turma, os outros colegas que não estão na turma podem estar disponíveis e vocês comunicam da mesma maneira, da maneira síncrona, ok? Mas acho que pelos meios que estamos a utilizar não faz diferença. Se fosse turma física, fazia diferença. Agora, nestes termos, Francisco, acho que não faz nenhuma diferença, desde que os colegas do projeto não tenham ocupação nesta hora. Se tiverem aula, bom, vão ter que trabalhar mais tarde. Também resolve-se, não é grande dificuldade. Portanto, pela natureza da comunicação que estamos a fazer, eu acho que a resposta ao Francisco é que não faz grande diferença, ou se fizer alguma diferença é muito pequena e ultrapassa-se, quando os elementos do grupo estão em turmas diferentes. Então, podem estar, no meu ver, podem estar em turmas diferentes, ok? Tudo bom. E eu estou à espera que vocês não passem horas de código, especialmente os developers. O importante é dar esboçar o software que estão a preparar e até podem dar o snapshot de um setup inicial, mas não é necessário passar horas, aliás, passar alguns minutos para perceber o que é que estamos a fazer, se é necessário, e faz parte do projeto. Mas não estou à espera que façam código não vão entregar nada disto. O que vão entregar é o grupo comum
Cada grupo em si vai dar a sua experiência, vai relatar a sua experiência com o projeto na ótica de gestão. Ou seja, na ótica de gestão, na perspectiva do cliente, as coisas parece que correm desta maneira. O cliente diz, a equipe movimenta-se bastante rapidamente ou muito rapidamente para o meu gosto. Eu não tenho capacidade para os acompanhar tão rápido. Ou a cliente o gestor pode dizer, o cliente sabe o que é que quer, mas não acompanha sempre o projeto. Os developers podem dizer, ainda bem que o cliente não acompanha tão bem, porque isto nos dá tempo para experimentar com várias técnicas, especialmente no início do projeto. Portanto, são perspectivas diferentes, o mesmo projeto, o mesmo grupo, mas cada um puxa para este lado, outro puxa para o outro lado, estão a ver? E esta experiência de gestão, vocês vão documentar nos relatórios. É só isto. É só isto até o fim do semestre. E vamos assim ganhar experiência com a gestão de projetos, simulando os trabalhos para um software de um cliente fictício, o software desenhado ou esboçado, mas vocês vão fazer as reuniões, por exemplo, agora são 3:10, ainda temos meia hora. Por exemplo, se terminar eu a conversa, vocês podem ficar estas meia hora, se quiserem, podem ficar aqui ou podem desligar e fazer outras ligações, para fazer, por exemplo, comunicar com o vosso grupo, então, qual é o cliente, o que é que o cliente vai pensar, o que é que software eu vou precisar, qual a minha posição na vida profissional, por exemplo, que software eu vou precisar e o que é que eu vou pedir a este grupo agora. O gestor vai procurar os livros, vai começar a ler e os developers vão arrumar as suas ferramentas. Que ideias tenho, que linguagens, que computador, que plataformas, que servidores. Pronto, tudo isto. Cada um vai fazer a sua perspectiva. Já podemos falar em grupos? Podem começar a pensar em grupos? Ainda não vou pedir grupos por escrito, mas eventualmente eu gostaria, pronto, numa das próximas semanas, gostaria de saber que grupos temos. Mas primeiro vamos formar os grupos. Portanto, hoje... Mínimos e máximos? Não ouvi bem. Mais uma vez, Walter, por favor. Mínimos e máximos do grupo. 3 a 5. Ok, obrigado. Sim. Em termos de matéria, eu acho que fico por aqui para não começar a baralhar. Agora, da vossa parte, o que me dizem? Se quiserem, conversarmos mais. Se quiserem, podem fazer os grupos. Ou outras